Muito bem, dando continuidade ao que a gente conversou sobre ciência e fé, sobre os mistérios da natureza e as redescobertas do renascimento, você prestou atenção na aula, você viu que saber é poder, como disse Francis Bacon. E, na sua opinião, isso é tão importante quanto aquilo que a ciência diz que é? Você sabe também, porque você prestou atenção na aula, que para se ter um saber científico é preciso ser observador, é preciso fazer experimentação e é preciso perceber se aquilo que você está estudando tem regularidade, frequência. Por quê? Se for uma coisa que aconteceu uma vez, talvez seja importante estudar, mas há inúmeras outras que se repetem e passam despercebidas. Para os cientistas, a começar dos cientistas do Renascimento, o ponto focal é ser observador, é reconhecer a importância que as coisas que aparecem diante de nós na natureza são dignas de serem estudadas. Você já sabe também que sabedoria é a capacidade que o ser humano tem de pôr em prática aquilo que ele aprende. Senão, o aprendizado é mero estoque de informações. Você vai guardando informações como o Google faz, mas o Google não consegue pôr em prática, assim como um livro ali da minha biblioteca também não consegue pôr em prática. O que consegue pôr em prática é o ser humano, é aquele que tem a capacidade de avaliar pela observação que faz, pelos experimentos que faz, de colocar em ação as suas ideias. Isso é sabedoria. Sabedoria é o conjunto de conhecimentos que podem ser postos em prática. Isso depende de experimentação, depende de testes, da verificação. Quando você verifica uma coisa científica qualquer, quando você é um investigador, você levanta hipóteses. Essas hipóteses podem ser aceitas, comprovadas, então elas deixam de ser hipóteses e passam a se transformar em teorias, em teses que você irá defender. Para que essa tese tenha validade, outras pessoas, outros cientistas devem conseguir também comprovar aquilo que você propôs, aquilo que você confirmou. Se só você confirmou um fato, a verificação fica restrita a você. E aí passa a ser fé dos demais acreditarem ou não naquilo que você está dizendo. Fé e ciência, elas têm que andar de mãos dadas, porém, há um momento em que a ciência, ela exige o conhecimento prévio. A fé não. A fé é aceitação. A fé é você aceitar para depois entender. A ciência não, é você primeiro entender, para depois aceitar. Quem aceita a argumentação sem questionar, sem levantar hipóteses, demonstra apenas fé. E demonstrar apenas fé é muito pouco para um cientista. Um cientista, ele tem como pressuposto, ele imagina, acima de tudo, que outras pessoas irão observar o mesmo fenômeno que ele estuda. E aí, quando outras pessoas levantarem hipóteses, confirmando ou rejeitando aquela tese que foi proposta depois de ter sido uma hipótese inicial, quando você confirma isso, você coloca à disposição de outras pessoas a tua teoria. E essa sua teoria tem que ser novamente observada. E durante o Renascimento, o que reaparece na cabeça das pessoas é essa capacidade, a capacidade da experimentação. Deu errado, descarta a ideia, deu certo, que legal, tenho a confirmação daquilo que eu imaginei que era. Mas não esqueça jamais, a observação tem que ser verificada por outros, senão ela é apenas fé. No que diz respeito à ciência e fé, nesse período que nós estudamos de um renascimento cultural,
e depois dele também, surgem pensadores que dão uma explicação para as regras, para as regularidades, para as coisas que se repetem na natureza, como por exemplo Isaac Newton. Você já sabe que a gravitação universal, que massa atrai massa na razão, corpo atrai corpo na razão inversa de suas massas, ou seja, um planeta grande consegue atrair um planeta pequeno e isso cria as órbitas. Essa ideia ela nasce simplesmente daquela maçã que teria caído na cabeça de Isaac Newton e ele imaginou, nada fica flutuando sem cair, porque tudo aquilo que sobe tem que descer. Por quê? Porque existe uma atração gravitacional. Se existe essa atração gravitacional, a força da gravidade, também no espaço sideral deve haver algo similar. E ele vai formular essa lei da gravitação universal. É a mecânica clássica de Isaac Newton. Essas teorias abalaram a convicção das pessoas, a convicção cega das pessoas, naquilo que era proposto pela igreja sem uma comprovação. A igreja tem fé, as pessoas que creem têm fé, os cientistas questionam, os cientistas observam, os cientistas experimentam, e as teorias de Isaac Newton abalaram o modo de ver da igreja. A separação entre céu e terra, na verdade reforma muito daquilo que nós pensamos, mas para Isaac Newton, ele chega à conclusão que essas regularidades da natureza apenas confirmavam a fé dele. Ele passa então a dizer que o Criador do universo é um grande relojoeiro. E de fato, se você observar as constelações, se você observar a movimentação dos planetas em torno do Sol, do nosso sistema solar, você vai ver que é um verdadeiro relógio, é possível calcular com precisão, assim, infalível, o movimento de rotação, de translação, você consegue calcular a duração de um dia, consegue calcular a duração de um ano. Se você quiser escolher por uma opção como o ano lunar, você pode fazer, vai durar 360 dias. Por quê? Porque tem regularidade. Se você escolher um calendário solar, você vai ver que ele tem 365 dias, mais 6 horas e 8 minutinhos, para poder fechar um ciclo completo, e a cada 4 anos o ano tem 366 dias, é o ano bissexto. Essas conclusões podem ser medidas, mensuradas, calculadas, graças ao movimento rotineiro, regular que os astros têm. E então Isaac Newton reforça a fé dele a partir do momento em que ele conclui que é um relógio. E se é um relógio, há um relojoeiro. São leis mecânicas universais. É possível estabelecer regras, é possível estabelecer cronogramas, é possível fazer delas um objeto prático, seja um relógio, seja um celular que guarda essas informações, porque elas são rotineiras, são observáveis, é possível experimentar e pôr em prática. Dessa forma, Isaac Newton faz com que haja uma confrontação entre ciência e fé, mas não dissocia, não separa, não isola Deus da ciência. Pelo contrário, Isaac Newton confirma a existência de um Criador, de um grande arquiteto do universo, como aquele que foi capaz de deixar tudo organizado para que nós pudéssemos concluir. Alguns correram risco por causa disso, como é o caso de Giordano Bruno, que foi morto. Copérnico só não foi morto porque morreu antes, mas Galileu Galilei teve que se confrontar com os tribunais, as barras dos tribunais da Inquisição, e teve que negar essas ideias científicas. Por quê? Senão seria morto. Então, pense bem, ciência e fé requerem, exigem percepção. E uma vez que você confirma aquela tua percepção, aquela tua hipótese, a ciência passa a ser uma realidade calculável, mensurável, ou seja, é possível medir, é possível chegar a um acordo e outras pessoas, quer queiram, quer não queiram, quer aceitem, quer não aceitem, terão que se sujeitar
Há uma regra, porque ela é universal, é a mecânica dos corpos celestes, é a mecânica do universo e pode ser observada, e pode ser medida, pode ser constatada e confirmada. Consequentemente, deixa de ser hipótese e passa a ser algo que é comprovado, é uma tese, não tem como você discordar daquilo. Por quê? Porque é tão claro, é tão evidente, é tão matemático, é tão certo e cristalino que você simplesmente tem que acreditar. Mas cuidado, acreditar por acreditar passaria a ser fé na ciência. E não é isso que a ciência quer. A ciência quer é que você desenvolva a capacidade de ser crítico, sempre guardando os princípios de Galileu Galilei e depois de René Descartes, que nós vamos estudar. Tá? É um método cartesiano. Isso é muito importante. Por enquanto, vamos ficar com essa visão de que é preciso observar, que é preciso testar e que é preciso perceber, sacar que as coisas na natureza, aqui na Terra ou no espaço sideral, têm regularidade e frequência, podem ser medidas. Tá bom? Isso não é fé, isso é ciência, isso é comprovação. Por quê? Porque é como se fosse um relógio. É como se fosse algo tão certo, tão cristalino, tão evidente, que dispensaria questionamentos. Só que não, é preciso questionar, é preciso chegar a conclusões. Muito bem. À medida que o tempo foi passando, desde o Renascimento até hoje, cada vez mais nós temos métodos muito mais precisos, quer seja pela intervenção de satélites, intervenção feita pelo GPS, mas do século XVIII em diante, a Revolução Industrial, ela apontou uma nova cara, uma nova face, uma nova visão de mundo, a visão tecnológica. É possível você criar técnicas em todos os sentidos, desde aquelas técnicas de medição dos astros, não só com astrolábios, mas com lunetas, mas depois disso com telescópios, como o telescópio Hubble, enfim, a tecnologia favorece a nossa confiança na ciência. Porém, apesar de todos os benefícios que a ciência nos trouxe, ela também trouxe malefícios. Assim como a Revolução Industrial trouxe barateamento nos preços, maior facilidade na obtenção de certos produtos. Antigamente, para fazer um pano, um tecido, para você vestir uma roupa, era terrível, tinha que ser tecido, tinha que ser fiado. A Revolução Industrial modificou isso totalmente, ou seja, a ciência moderna trouxe vantagens tecnológicas. Porém, quanto sofrimento, né? Os trabalhadores, que nós vamos estudar em sociologia, como sofreram na Inglaterra durante o período industrial e sofrem até hoje pelo mundo inteiro. A ciência, portanto, é transformadora, é criadora de tecnologias, mas também é criadora de problemas. Poluição, chuva ácida, doenças pulmonares, substâncias químicas que poluem os rios, matam peixes, contaminam a água, acabam causando câncer. Enfim, a ciência é maravilhosa e ao mesmo tempo extremamente perigosa. Observar a realidade, ver aquilo que é vantagem e aquilo que é desvantagem, aquilo que é proveitoso e aquilo que causa dano, aquilo que é bom para o meio ambiente, aquilo que destrói o meio ambiente, são pontos que a ciência moderna tem que se preocupar, uma visão ecológica. Portanto, toda a tecnologia, ela deixa de ser uma bênção para se transformar numa maldição. Agora, uma pergunta que eu faço para você. Existe neutralidade na ciência? Será que a ciência é imparcial? Ou será que a ciência muitas vezes está a serviço de quem paga o cientista? Vamos pensar na indústria farmacêutica. Ou vamos pensar agora na produção de vacinas para a Covid. Né? Imagine que lucro absurdo isso vai dar. Que resultado benéfico para os laboratórios. E algumas vezes eu paro e me pergunto até que ponto a ciência ela não está a serviço do próprio bolso, não está a serviço dos próprios interesses. Até que ponto a ciência, vamos pegar a farmacologia, até que ponto as indústrias farmacêuticas têm interesse em curar? Será que já não sabem ou não conhecem técnicas
para acabar com o câncer, com a AIDS, ou mesmo coisas simples, como a pressão alta ou diabetes. Será que não existem técnicas? Será que não existem descobertas, ou talvez elas não foram divulgadas porque dá muito mais lucro continuar tendo pessoas doentes? É para a gente pensar. A ciência deixa de ser pura e simplesmente química para se transformar em economia. Deixa de ser simplesmente estudos bioquímicos, farmacológicos, para se transformar em lucro, para se transformar em empreendimento. Portanto, será que a ciência é neutra? Será que a ciência, de fato, ela busca soluções? Ou será que ela busca os interesses de grandes corporações? É um negócio para você pensar. Tá? Não existe ciência neutra. A ciência, ela particulariza seus estudos e ela volta os seus estudos, lamentavelmente, para quem financia os estudos de pesquisa. Nós vamos ver agora, em breve, como é que, assim que a vacina ou as vacinas forem disponibilizadas, quem será atendido primeiro? Obviamente serão os países que financiaram a pesquisa. Aqueles que não financiaram vão esperar o momento em que todo mundo já foi vacinado. Ou seja, não há neutralidade na ciência. Outra coisa também, a importância de você refletir nisso. Você precisa parar e pensar. E aí que entram as ciências humanas, é aí que vai entrar o nosso próximo estudo, a nossa próxima aula, e quando nós iremos, então, avaliar as ciências humanas, não apenas as ciências biológicas, ciências agrárias, a tecnologia, mas nós vamos avaliar também como é que nós podemos desenvolver em nós mesmos e na sociedade a capacidade de criticar para encontrar soluções, as coisas que a ciência faz, as coisas que a ciência descobre, a interferência que essas descobertas, essas tecnologias têm sobre a humanidade. Portanto, as ciências humanas irão nos mostrar pontos de vista, pontos de apoio para o nosso raciocínio, e com isso nós vamos desenvolver uma coisa que falta em muita gente hoje, que é a capacidade do pensamento crítico. Isso é vital. E começa lá no passado. Se Galileu Galilei, se Copérnico, se Giordano Bruno não tivessem criticado a visão da igreja, nós estaríamos até hoje acreditando que a Terra é o centro do universo, ou que a Terra é plana, ou estaríamos acreditando que as coisas são como elas são, porque tem que ser assim e simplesmente sempre serão assim. Não haveria evolução nem científica, nem tecnológica. Ficaríamos lá dentro do feudo, sendo servos de feudo, enquanto isso a ciência estaria simplesmente soterrada. Mas o Renascimento serviu para isso. E é nisso que nós queremos que você pense. As aulas 13 e 14 sobre as ciências foram muito importantes para você fazer essas definições aí dentro da sua cabecinha e chegar a conclusões que o renascimento cultural e o renascimento científico foram momentos de resgate de coisas que já eram conhecidas há milhares de anos por civilizações do passado. Assistam os vídeos que nós postamos sobre isso para você poder desenvolver a sua própria opinião. E lembre-se de Francis Bacon, saber é poder. Um beijo e até a próxima.